Porque os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Alto, Jesus ainda cura. Jesus é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Muita gente dentro da igreja, se perguntarem para ele, você é salvo? Não sei. O que você está fazendo aqui então? O que é o pecado? Pecado é desobediência e transgressão às leis de Deus. Jesus quer te curar. Quer salvar, batizar com o Espírito Santo? Eu quero falar de 3 personagens da Bíblia que pediu a Deus a morte. Vamos falar do primeiro? Moisés. Moisés estava passando por uma crise muito grande, pois ele estava governando e dirigindo 3 milhões de israelitas no deserto. Nós, pastores, com um rebanho de 100 membros, nós muitas vezes ficamos esgotados, estressados. Moisés estava com 3 milhões de israelitas no deserto. E Deus se irou e começou a ferir o povo. Moisés se desgostou com isso. Ele diz, não, Senhor, eu quero que o Senhor me mate. Tire a minha vida. Eu não aguento mais. Queridos, abra a sua Bíblia. Números capítulo 11. Números capítulo 11. Todo mundo aí com a Bíblia aberta. E versículo 11 a 15. Diz assim, e disse Moisés ao Senhor, por que fizeste mal ao teu servo? Por que não achei graça aos teus olhos, que pusesse sobre mim o cargo de todo esse povo? Concebi eu porventura todo este povo? Gerei eu para que me dissesses, leva ao teu colo, como o aio leva ao que cria, a terra que jurasse a seus pais? De onde teria eu carne para dar todo esse povo? Porquanto contra mim choram, dizendo, dá-nos carne a comer. Eu só não posso levar todo este povo, porque muito pesado é para mim. E se assim fazes comigo, mata-me. Eu te peço, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. Moisés diz, eu não aguento mais, eu não suporto. O povo está pedindo carne, fala contra mim. Não fui eu que gerei esse povo, não fui eu que escolhi. Esse povo é teu. Então, meu pai, me mata de uma vez. Eu não suporto. Ele estava estressado. Estava totalmente esgotado das suas forças físicas e psicologicamente. Ele diz, chega, não aguento mais. E Deus do céu olhando, ele não ouviu a oração de Moisés. Já pensou se Deus fosse ouvir todas as orações dos crentes quando diz, eu quero morrer? Não ia ter cemitério para enterrar os crentes. Deus está te dando vida, vida, vida aí. Aonde tem morte, chega a vida agora. Você que diz, eu não vou passar desse ano, você está enganado. A tua caminhada é grande. A tua caminhada é grande. Não adianta a morte se andar nossa vida. O príncipe da vida anda lado a lado conosco. Você está dormindo, os olhos de fogo dele estão sobre você. Você está caminhando sobre a rua, as mãos dele estão te guiando. Moisés diz, mata-me. E o que aconteceu? Deus ouviu a oração de Moisés? Não era esse plano que Deus tinha para Moisés e tem para com seu povo Israel. E Deus também tem um plano na sua vida. Enquanto não ser concretizado, enquanto as promessas de Deus não ser finalizadas na sua vida, concretizada, não adianta o diabo levantar o inferno contra você. Deus é na sua vida. Diga, Deus é comigo. Deus está me dando vida nesta noite. O ouvinte de casa, seja o momento que você estiver me ouvindo, Deus está te enviando vida agora. Você está chorando, Ele enxuga as lágrimas. Está com dor, Ele é a cura. Está desesperado, Ele é a paz, Ele é a calma. Não temas porque a vida chegou. Não temas porque Jesus chegou.
E aonde ele chega, a morte tem que se dobrar diante dele. Deus, amados, ele não tem compromisso com a morte. A morte vem com seu manto escuro. Não importa, o sol da justiça nesta hora está raiando sobre a tua vida. O teu lar que paira a sombra da morte, o Senhor está agora visitando e tirando aquela escuridão. Receba agora o toque das mãos do Criador. Ele te dá vida. Jesus veio para dar vida, e vida com abundância. Não peça a morte, peça a vida. Mas eu não aguento, missionário, passar essa luta. Deus te dá graça. Não peça a morte. Essa oração Deus não responde, não atende. Vamos falar de outro homem. Deus não ouviu a oração de Moisés. Se Deus for ouvir as orações dos crentes na hora do nervoso, vai matar muita gente. Então Deus não atende. Quantas irmãs e irmãos que pediram, eu na UTI pedi, Senhor, tira minha vida. O sofrimento estava muito grande, a dor estava muito grande, mas o Espírito Santo diz, não é teu tempo, não é tua hora. Enquanto Deus não cumprir as suas promessas, amado irmão, a morte pode escancarar a sua boca. Você está triunfando sobre a morte nesta noite. O dono da vida está com você. Vejamos agora outro homem que pediu a morte. É Elias. Após enfrentar uma grande batalha, matando os 450 profetas de Baal, os 400 profetas de Azera, exausto, estressado, ameaçado por Jezabel, ele pediu a morte. 1 Reis, capítulo 19. Abra a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 19, versículo 4, que diz assim: e ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Amados, ele foi ameaçado por uma mulher. Olha, irmãos, quando uma pessoa está estressada, sente medo, sente angústia, tem pavor, tem medo às vezes de sair na rua, às vezes de enfrentar os problemas cara a cara, e Elias estava assim. Ele tinha enfrentado, meus queridos, profetas de Baal e de Azera. Ele estava psicologicamente totalmente esgotado. Não tinha mais recursos físicos. Ele diz, basta, Senhor, eu não sou melhor que meus pais, pode me matar. Deus olhou do céu e disse, ei, Elias, tu vai viver ainda, pois o meu plano contigo é outro. Irmão, fale comigo, o plano de Deus na minha vida é outro. A morte não pode atrapalhar, porque o dono da vida assinou a minha vitória. Receba, receba. Está entrando agora em tua carne, em teus ossos, em teus nervos, em tua mente. Receba. Ama nós, chorrebia dobre de Cássio. Misto malaguiostegias. Deus diz, Elias, não é esse plano que eu tenho contigo, homem. Você ainda vai caminhar. Depois eu tenho um mistério na sua vida. Você está pensando que você vai morrer, meu irmão? Deus vai cumprir o que Ele prometeu. Você está lembrando o que Deus prometeu? Deus prometeu que você vai ser uma pregadora, um pregador, vai salvar a sua família, vai lhe batizar com o Espírito Santo, vai te levar em outros lugares. Quais são as promessas de Deus para a tua vida? Lembre dela agora. Lembre dela agora e receba agora.
vida. Receba a vida, não peça a morte, porque Deus não responde esse tipo de oração. Sabe o que Deus disse? Ele mandou um anjo. Deus está enviando um anjo também. Tem morte na tua casa? Deus está enviando um anjo. Ele estava exausto, ele estava precisando de comida, ele precisaria de descanso. Muitas vezes, irmão, você dormindo à noite descansando, você resolve 80% das tuas forças físicas. O descanso é necessário, a alimentação é necessária, principalmente para nós pregadores, para nós transmitir a mensagem da palavra de Deus. Não basta só o poder, a unção do Espírito Santo, é necessário também o descanso físico, é necessário você também se alimentar. Elias estava precisando de comida, e Deus tem comida para seu povo. Diga: Deus tem comida para seu povo. Deus está enviando agora o suprimento para a tua casa. Receba aonde você estiver. O ouvinte de casa que me ouve, Deus está enviando o alimento que você precisa. Deus sabe que vitamina teu sangue, teu corpo, teu físico precisa. Ele está enviando agora. Você está recebendo agora. É Deus que está falando com você. Deus não ouviu a oração de Elias. Nem toda oração Deus escuta. Elias pediu a morte, um homem que falava com Deus, e Deus atendia na mesma hora. Mas Deus não responde esse tipo de oração, pedir a morte. Ele pediu a morte, e olha o que Deus enviou no versículo 5, vamos ler? E deitou-se e dormiu, porque estava exausto, debaixo de um zimbro. E eis que um anjo o tocou, e lhe disse: levante e come. E olhou, eis que em sua cabeceira estava um pão cozido sobre brasas, e uma botija de água. Comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou, e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. E levantou-se, pois, e comeu, e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Deus enviou um anjo: vai lá que o meu cérebro tá com fome. Leva essa água aqui, é mineral, viu, irmão? É mineral. Não é essa água contaminada da nossa torneira, não. Água mineral. Água fresquinha. E pão cozido que nenhuma padaria de nossa cidade, do nosso país pode fazer. Deus mandou um pão quentinho para Elias. Deus envia um pão para você. Está precisando de água? Deus envia água. Deus está te mandando alimento, seja espiritual e seja material. Receba, 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 receba. Faz parte da vida. Você tem que se alimentar. Então Deus envia recursos para a sua vida. Ele levantou, o anjo diz: levanta. Deus está falando para você: levanta, homem. Levanta, mulher, pois o teu caminho é muito comprido. Elias comeu, bebeu e dormiu outra vez. Onde não? Levanta, você tem que levantar. É a ordem de Deus: levanta. Levante para a oração, levante para o jejum, levante na presença de Deus, levante. Levante, porque Deus já te trouxe alimento. Deus já te trouxe pão do céu. Deus te trouxe água do céu. Deus não dá pão velho. Deus não dá água estragada. Deus dá coisas boas. E Deus enviou. E a Bíblia diz que a força daquela comida não era uma feijoada, não era uma buchada,
Já pensou pão e água para sustentar? Não sustenta, mas ali tinha vitamina de Deus. Naquela água ali tinha vitamina, tinha milagre de Deus. Tem milagre, nessa noite tem milagre. A palavra que você está ouvindo é pão. Tem milagre, tem milagre. O Espírito de Deus me revela que há milagre. Há milagre. Há milagre na pregação. Há milagre na palavra de Deus. Receba o milagre da palavra de Deus. Receba aí. Receba. Na que onde que eu chegue eu sou. Me clama cheia. Com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites. Tudo me indica e me mostra e me revela que Deus não ouviu a oração de Elias. Ele pediu a morte, mas Deus disse, não. Tem muita gente aqui dentro que já chegou ao Senhor e disse, Senhor, me tire. Não, minha irmã, esse não é o plano de Deus. Não peça a morte. Essa não é a oração que Deus se agrada. Deus não ouviu a oração de Moisés quando pediu a morte, e de Elias também não. Vamos ver? 2 Reis 2:11. Olha o que Deus fez com Elias. E sucedeu que indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu no redemoinho. Deus o arrebatou. Não era mais preferível esse arrebatamento do que a morte? Deus conhece o passado, presente e futuro. Deus diz, não vou te matar não. Eu vou te levar com redemoinho para o céu, para a minha glória. Deus tem os seus planos. Narrabachoia, Nikon Nevrastegas. Deus não ouviu a oração de Elias. Deus poderia ceifar a vida dele na mesma hora, parar o coração dele, tirar-lhe a vida. Deus não escutou. Deus diz, não, eu tenho um plano melhor para ele. Eu vou arrebatar ele com corpo, alma e tudo. Deus também tem algo especial para você. Você está pensando que é o fim da tua jornada? Muitas vezes nós pensamos, chegou o fim. Não, meu amado, é o começo da tua jornada. Receba essa palavra. Você que me ouve em casa, e o irmão e a irmã que me ouve dentro desta amada igreja, Deus está dando vida para você, não a morte. A morte agora tem que correr nesta noite. Deus está acrescentando anos de vida para muita gente aqui. E para os ouvintes de casa também. Não importa o problema que você está passando. Deus chegou. E quando Ele chega, a morte tem que bater em retirada. Vamos falar do outro personagem. Falei de Moisés. Falei de Elias. Vou falar de Jonas. Eu não vou falar da história porque vocês conhecem. Era um missionário desobediente. Missionário desobediente. Missionário do Velho Testamento. Deus mandou ele para um lugar, ele foi para o outro. Nínive era um lugar monstruoso. Os seus habitantes, o reinado era um reinado ruim, mau. Os homens arrancavam os olhos das pessoas, nariz, eram cruéis. Andavam na prostituição, na adoração aos ídolos, e Deus mandou Jonas, ele não quis ir. Ele foi, de vez de ir para Nínive, foi para Tarso. Deus mandou uma tempestade. Quem pode brigar com Deus, hein? Você já viu o braço poderoso de Deus? Já sentiu? Quem pode brigar com Deus? Quem pode? Operando Deus, quem impedirá? Ele entrou lá no navio, Deus disse, pois agora eu vou revirar esse mar, mas o meu plano vai ter que ser concretizado. E Deus mandou uma tempestade que irmão, olha, irmãos, eles não estavam suportando mais. Para abreviar, teve que jogar Jonas. Deus enviou uma baleia.
Os estudiosos dizem que um homem não pode caber na garganta de uma baleia, mas Jesus falou no Novo Testamento que era uma baleia. Se Jesus falou que era uma baleia, era uma baleia. Eu creio no que Jesus disse. Deus enviou um grande peixe, nas palavras de Jesus, uma grande baleia, e o engoliu. E lá ele teve um concerto com Deus. Eu não sei se Jonas caiu de ponta cabeça, ou de lado, eu não sei, ou de perna para cima, mas ele orou, e Deus ouviu ele. Deus atendeu ele. Quando ele fez o concerto nas profundezas, Alamachouve, tem gente aqui que precisa fazer concerto. Você pode estar nas profundezas dos infernos. Deus atende a oração sincera. E Deus ouviu a oração de Jonas. Subiu a oração de Jonas ao trono de Deus. E quando chegou a oração, Deus disse: espera aí. A Bíblia diz que Deus falou com o peixe. Muitas vezes Deus fala conosco e nós não obedecemos. Deus falou com o peixe e o peixe obedeceu. Na mesma hora, o peixe teve uma náusea. O grande peixe, a grande baleia, teve uma náusea. E Jonas saiu lá, todo lambuzado, todo tribulado. E ele diz: agora, Jonas, vai fazer o que eu te disse. Levante e prega a mensagem que eu te dei. Vai! E ele entrou e diz: olha, Deus me mandou aqui para vocês se converterem dos seus pecados. Senão Deus vai acabar com essa cidade. E quando chegou isso ao ouvido do rei, o rei na mesma hora tremeu. Deus faz os reis tremerem. Deus faz o homem tremer. Na mesma hora ele se arrependeu, falou para o povo jejuar, falou para todo o povo consagrar suas vidas, até os animais ficarem em jejum, meus irmãos. E ali Deus diz: não vou mais destruir a cidade. Quando Jonas soube disso, diz: é por isso que eu não queria vir aqui. Eu queria que Deus matasse um por um. Eu sei que ele é bom, eu sei que ele é misericordioso, é por isso que eu não queria vir. Jonas queria que Deus matasse. Olha os planos do homem e olha os planos de Deus. E Deus deu uma lição a Jonas. Daqui a pouquinho Jonas, ele diz: eu quero morrer. Eu quero morrer. Eu não quero viver mais. Abra sua Bíblia. Lá no livro de Jonas. Abra sua Bíblia. Vamos ver o que diz a santa palavra de Deus. Capítulo 4 e versículo 3. Peço-te, pois, ó Senhor, tire a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. No capítulo 4, e versículo que nós lemos, 8, vejamos que diz: e aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Deus deu uma lição de vida que não há espaço para nós falarmos aqui. 2 vezes ele pediu a morte. Não está registrado na Bíblia que Deus escutou. Deus não responde esse tipo de oração pedindo a morte. Desejar estar com Jesus, como diz aqui, abra sua Bíblia, em Filipenses, capítulo 1, abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 1, e versículo 23. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor, mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Devido ao mundo pecaminoso em que vivemos, o cristão fiel não tem prazer nas coisas desse mundo. Ele não tem prazer nas orgias, nas baladas da noite, porque ele morreu para este mundo. E Paulo diz: o meu desejo é partir, é estar com Jesus. É muito diferente de alguém que está pedindo a Deus a morte, com depressão, cheio de angústia e de tristeza. Paulo, ele tinha um desejo espiritual de ir embora, mas ele diz: mas por amor aos meus irmãos, eu prefiro ficar mais anos aqui na terra. Então, amado ouvinte da palavra de Deus, e o irmão e irmã que me ouve, Deus não ouve oração
que quando você está na presença dele, você diz: Senhor, tira a minha vida. Peça a Deus agora a vida e não a morte. Você só vai partir a hora que Deus permitir. Enquanto Deus não permitir, amado, olha, escute bem, você pode ter toda a confiança. Deus vai cumprir o que Ele prometeu. As palmas louvam a Jesus.